Bom dia pessoal. Há quanto tempo? Fagner falando aqui. Hoje, dia 29 de julho, se eu não me engano, é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Desde o final do campeonato passado que eu não converso, que eu não falo com vocês. Já tivemos Copa do Mundo, Espanha campeã. Tivemos hoje Neymar dizendo que não joga mais pela seleção brasileira. Talvez mude, talvez não, não sei. Então a gente vem hoje para uma rodada pequena, tem apenas 6 jogos hoje pela rodada. Temos alguns times brasileiros jogando pelos playoffs da Sul-Americana e temos uma rodada de Copa do Brasil no final de semana. Fiquei bastante surpreso com isso, mas sem mais delongas, como voltando a dizer, nós fazemos 3 sequências de apostas. Nós fazemos uma pela sequência atual de times, ou seja, analisando os 5 jogos. Fazemos outra pela tabela e fazemos outra com o resumo recente, que a gente junta os últimos 5 jogos com a tabela. Certo? Então nós temos hoje como jogo Internacional e Flamengo, Mirassol e Remo, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras, Corinthians e Atlético Paranaense, Coritiba e Cruzeiro. Certo? Então nós começamos pelo jogo do Internacional, pelo nosso geral, pela nossa análise geral, coloca aí um dupla fora do Internacional contra o Flamengo. Mirassol e Remo, a gente coloca também um dupla fora. É bem arriscado esse. O Mirassol vem aí numa crescente, tentando melhorar. Mas o Remo também vem numa vitória. Pode ser que ele dê uma beliscadinha ali naquele empate. Fluminense e Bahia, casa seco do Fluminense. Vitória e Palmeiras, dupla fora do Palmeiras. Corinthians e Atlético Paranaense, dupla casa do Corinthians. Coritiba e Cruzeiro, dupla casa do Coritiba. Certo? Internacional e Flamengo. O Flamengo vem ali e a Internacional vem mal. Minha gente, o que foi aquilo do advogado do Internacional utilizando um áudio fake? Não existiu aquilo ali. Mirassol e Remo é bem difícil, é bem complicado nesse aqui. Se vocês quiserem cercar, tentar colocar o jogo aí do Mirassol casa seco, ou então dupla casa do Mirassol também coloco, tá certo? Pode ser melhor, mas na minha aposta tem um dupla fora do Remo. Fluminense e Bahia, casa. O Bahia, a maioria dos times brasileiros fora de casa costumam ratear. Vitória e Palmeiras, esse aqui também é bem complicado, por isso que eu coloquei um dupla. Afinal, o Vitória vem como um dos melhores mandantes. Corinthians e Atlético Paranaense, eu coloquei Corinthians jogando em casa vem bem e o Atlético Paranaense não vem tão bem assim. O Atlético Paranaense não vem tão bem assim jogando fora de casa, certo? Por exemplo, Coritiba e Cruzeiro eu também coloquei um dupla caso. O Cruzeiro vive de altos e baixos. Eu pelo menos esperava uma vitória dele na última rodada, que não aconteceu. Ele acabou perdendo para o Botafogo, então eu coloco um dupla casa do Coritiba, que vem fazendo um campeonato acima do que eu pensava. Na segunda rodada, ou seja, apenas aquela análise dos jogos recentes. Então, Internacional e Flamengo, dupla fora. Mirassol e Remo, dupla fora. Fluminense e Bahia, casa. Vitória e Palmeiras, eu coloquei um empate seco, certo? Corinthians e Atlético Paranaense, dupla casa. Coritiba e Cruzeiro, dupla casa. A única mudança é essa, o empate seco do Vitória com Palmeiras. Tá bom? E aí nós vamos pela análise de tabela agora, tá certo? Internacional e Flamengo fora seco. Mirassol e Remo, dupla fora. Fluminense e Bahia, casa seco. Vitória e Palmeiras, dupla fora. Corinthians e Atlético Paranaense, dupla fora. E Coritiba e Cruzeiro, dupla casa. Nesse, a única mudança é o fora seco do Flamengo contra o Internacional e o dupla fora do Atlético Paranaense, já que a tabela do Atlético Paranaense se encontra melhor do que a tabela do Corinthians. Tá certo? Então eu vou dar uma postadinha agora, vou colocar esse vídeo como você já deve estar assistindo no YouTube e do ladinho colocar os resultados. Daquele mesmo jeitinho que eu fazia, para ver se fica mais organizado. Tá certo, pessoal? Boa sorte a todos vocês e vou tentar ser mais constante por aqui. Falou!